Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar uma das forças especiais mais temidas e brutais da história militar moderna, os Spetsnaz. Inscrevam-se agora para fazer parte da nossa comunidade e apoiar este projeto. Agora, vamos à batalha. Em uma noite gelada de dezembro de 1979, soldados fantasmagóricos se moviam pelas sombras de Cabul. Vestidos como tropas afegãs, falando a língua local, eles eram invisíveis até o momento fatal. Em 40 minutos, estes homens mudaram o curso da história ao invadir o Palácio Taj Beg e eliminar o presidente afegão Hafizullah Amin junto com mais de 300 guardas. O mundo conhecia pouco sobre estas forças sombrias que operavam sob o codinome Spetsnaz. Mas veteranos americanos que enfrentaram diferentes inimigos ao longo de décadas concordavam: nunca tinham visto soldados tão letais e implacáveis quanto os comandos russos. O próprio Pentágono admitiu anos depois que as únicas tropas soviéticas que realmente venceram no Afeganistão foram as forças especiais. Mas quem eram estes guerreiros brutais que aterrorizavam inimigos em 4 continentes? A resposta nos leva de volta aos primeiros dias da Guerra Fria, quando Moscou decidiu criar algo que o mundo nunca havia visto antes. 24 de outubro de 1950. Esta data marca oficialmente o nascimento do Spetsnaz moderno, quando o Marechal Georges Zhukov, herói da Segunda Guerra Mundial, assinou a ordem para criar 46 companhias especiais. Cada uma com 120 homens escolhidos a dedo. O nome Spetsnaz vem da expressão russa Spetsialnoye Naznacheny, que significa propósito especial. Mas o verdadeiro propósito era muito específico: caçar e destruir as armas nucleares táticas da OTAN em caso de Terceira Guerra Mundial. Estes soldados seriam inseridos profundamente atrás das linhas inimigas antes mesmo da guerra começar oficialmente. A ideia não era nova. Durante a Segunda Guerra, batalhões secretos de mineiros soviéticos já realizavam missões suicidas no território ocupado pelos nazistas. Comandados por lendas como Ilya Starinov, conhecido como o avô dos Spetsnaz, estes guerreiros especializados causaram terror absoluto nas fileiras alemãs. Os próprios generais nazistas admitiram após a guerra que a eficácia destes comandos foi devastadora. Mas agora, na era nuclear, Moscou precisava de algo ainda mais letal. E encontrou na figura de um homem que se tornaria uma lenda sombria, o coronel Mikhail Sveshnikov, que desenvolveu as teorias fundamentais da guerra não convencional antes de ser executado durante as purgas de Stalin em 1938. Para criar super-soldados, os soviéticos construíram escolas que mais pareciam campos de tortura. A principal, localizada em Pechora, perto de Pskov, foi estabelecida em 1968. Uma segunda surgiu em 1970 em Shirshik, próximo a Tashkent. Nestas instalações, candidatos passavam pelo que veteranos chamam de Trilha do Reconhecedor, 15 quilômetros de puro inferno através de obstáculos que incluíam arame farpado, fogo real, explosões controladas e combate corpo a corpo com prisioneiros reais. O lema não oficial era assustador: se um homem morre no treinamento, ele não serve para os Spetsnaz. Viktor Suvorov, ex-oficial do GRU que desertou para o Ocidente, revelou detalhes chocantes sobre os métodos de seleção. Candidatos enfrentavam 5 soldados experientes armados com cacetetes em combate até a inconsciência. Apenas quem resistisse até o fim seria aceito. A taxa de baixas durante o treinamento era deliberadamente alta. Os métodos incluíam exercícios de sobrevivência extrema. Soldados eram jogados em regiões selvagens por semanas sem equipamento, forçados a sobreviver apenas com as próprias habilidades. Treinavam mergulho em águas geladas, saltos de paraquedas em condições impossíveis e combate urbano usando munição real. A dor física era considerada uma ferramenta de fortalecimento mental. Segundo documentos militares russos desclassificados, a filosofia era clara: criar homens que funcionassem além dos limites humanos normais, capazes de operar sozinhos atrás das linhas inimigas por meses, matando silenciosamente e desaparecendo como fantasmas. O equipamento dos Spetsnaz era tão letal quanto seus portadores. Cada operador carregava o famoso rifle Kalashnikov AK-74 com 300 cartuchos, uma pistola Makarov com silenciador, 6 granadas de mão e uma faca especial que, ao apertar um botão, disparava uma lâmina letal a 9 metros de distância. Mas a arma mais icônica era a simples pá militar. Nas mãos de um soldado Spetsnaz treinado, ela se tornava mortal. Podia decapitar um inimigo, cortar arame farpado, servir como escudo contra granadas e até mesmo funcionar como arma de arremesso precisa. Veteranos americanos relatam ter visto soldados russos matarem homens apenas com esta ferramenta aparentemente inofensiva. Para missões especiais, utilizavam rifles silenciosos como o Asval e o VSS Vintoreis, capazes de atravessar coletes à prova de balas sem fazer barulho.
Submetralhadoras compactas como a PP-19 Vitiais permitiam combate em espaços fechados. Snipers empunhavam o lendário Dragunov SVD, capaz de eliminar alvos a mais de 800 metros. O equipamento de sobrevivência era igualmente impressionante. Rádios criptografados, equipamentos de mergulho para infiltração aquática, paraquedas para inserção Halo a grande altitude e drogas militares para manter soldados acordados por dias seguidos. Cada grupo carregava explosivos suficientes para destruir pontes, depósitos de combustível ou instalações nucleares. Mas a arma mais poderosa era psicológica: a reputação. Apenas saber que o Spetsnaz estava na área era suficiente para aterrorizar forças inimigas inteiras. 27 de dezembro de 1979. A operação que colocou os Spetsnaz no mapa mundial começou com uma mentira brilhante. Um avião civil soviético solicitou pouso de emergência no aeroporto de Cabul, alegando problemas no motor. Quando pousou, soldados mascarados saltaram e tomaram o controle da torre de tráfego aéreo sem disparar um único tiro. Enquanto isso, o batalhão muçulmano, 154 operadores Spetsnaz disfarçados como guardas afegãos, já estava infiltrado há meses no próprio palácio presidencial. Eles eram o cavalo de Troia perfeito, soldados soviéticos de origem muçulmana que falavam as línguas locais e conheciam os costumes. O presidente Hafizullah Amin ainda acreditava que a União Soviética estava do seu lado quando os primeiros tiros ecoaram pelos corredores do palácio Taj Beg. Os soviéticos vão nos ajudar, disse ao seu ajudante de ordens. A resposta foi brutal: são os soviéticos que estão nos atacando. Amin murmurou suas últimas palavras: eu suspeitava. É tudo verdade. A batalha durou exatamente 40 minutos. Mais de 300 guardas afegãos morreram defendendo o palácio. Amin foi executado junto com sua família. Os soldados Spetsnaz tiveram apenas 5 baixas. A precisão militar foi absoluta. Cada objetivo foi cumprido no horário planejado. Esta operação se tornou modelo para todas as futuras missões especiais russas. A combinação de infiltração prévia, desinformação, força esmagadora e brutalidade calculada definiria as táticas dos Spetsnaz pelas próximas décadas. O Afeganistão se tornou o laboratório de combate dos Spetsnaz. Entre 1979 e 1989, estas forças especiais travaram uma guerra paralela brutal contra os Mujahideen nas montanhas mais hostis do mundo. A missão principal era a Operação Cortina, bloquear as rotas de caravanas que traziam armas americanas do Paquistão. Grupos de 8 a 12 homens eram inseridos por helicóptero em posições impossíveis, onde permaneciam por semanas organizando emboscadas letais. Os números oficiais russos são impressionantes: mais de 17 mil guerrilheiros afegãos mortos, 990 caravanas destruídas, 332 depósitos eliminados. Veteranos como Sergei Kozlov, do 173º Destacamento, relatam missões onde passavam meses disfarçados como comerciantes locais, falando perfeito dari e pacho. Eles mapeavam rotas secretas, identificavam líderes inimigos e coordenavam ataques aéreos precisos. O próprio general Gromov admitiu: fazer o que os soldados Spetsnaz fizeram no Afeganistão só está ao alcance de homens ilimitadamente corajosos e determinados. A brutalidade era mútua. Os Mujahideen chamavam os soldados Spetsnaz de soldados negros por causa das faces enegrecidas para operações noturnas, e os temiam mais que qualquer outra força soviética. Mas os russos respondiam na mesma moeda: prisioneiros eram raros em ambos os lados. Uma das operações mais famosas aconteceu no complexo fortificado de Querer, onde um destacamento Spetsnaz enfrentou mais de 1000 guerrilheiros entrincheirados em cavernas. Após dias de combate brutal, os russos finalmente penetraram no depósito subterrâneo, descobrindo montanhas de explosivos e equipamentos americanos. Quando a União Soviética colapsou, muitos pensaram que o Spetsnaz desapareceria junto. Estavam redondamente enganados. As guerras da Chechênia nos anos 90 e 2000 provaram que estes guerreiros se tornaram ainda mais letais. A primeira guerra da Chechênia foi um desastre militar russo, mas o Spetsnaz aprendeu lições valiosas. Na Segunda Guerra, transformaram-se numa máquina de contra-insurgência devastadoramente eficaz. Operando no Comando Unificado criado em 1999, conduziram mais de 40 mil missões especiais em 15 anos. Os números são aterrorizantes: 5 mil bases inimigas destruídas, 30 mil armas confiscadas, 80 mil explosivos desarmados e mais de 10 mil insurgentes eliminados. Entre as vítimas estavam praticamente todos os líderes separatistas importantes: Aslan Maskhadov, Shamil Basayev, Ibal Khattab, Dok Omarov e dezenas de outros. Veteranos descrevem táticas brutais adaptadas para a guerra urbana:
Grupos pequenos se infiltravam em Grozny durante a noite, eliminavam alvos específicos e desapareciam antes do amanhecer. Usavam informantes locais, tecnologia de interceptação avançada e coordenação perfeita com forças aéreas. O mais impressionante foi a criação dos batalhões especiais Vostok e Zapad, unidades Spetsnaz compostas inteiramente por chechenos pró-russos. Estes soldados conheciam cada viela de Grozny e falavam a língua local perfeitamente. Foram fundamentais para a vitória russa na Segunda Guerra. Mas o preço foi alto. Centenas de soldados Spetsnaz morreram neste conflito brutal, provando que mesmo os melhores guerreiros do mundo são mortais. O Spetsnaz sempre foi mais que uma força militar, era uma ferramenta de política externa russa. Durante a Guerra Fria, operadores foram secretamente enviados para Angola, Moçambique, Nicarágua, Vietnã e dezenas de outros países para treinar forças pró-soviéticas. Em 1985, quando terroristas islâmicos sequestraram 4 diplomatas soviéticos no Líbano, a resposta foi característica. Um destacamento alfa do KGB capturou parentes dos sequestradores, enviou partes dos corpos para os terroristas e prometeu continuar até que os diplomatas fossem liberados. Funcionou perfeitamente. Os soviéticos foram soltos imediatamente e nenhum oficial russo foi sequestrado pelos próximos 20 anos. Na Crimeia, em 2014, soldados Spetsnaz disfarçados como pequenos homens verdes executaram uma das anexações mais perfeitas da história moderna. Sem identificação militar visível, tomaram pontos estratégicos em toda a península antes que a Ucrânia pudesse reagir. A operação foi tão suave que praticamente não houve disparos. Na Síria, desde 2015, aproximadamente 250 operadores GRU trabalham discretamente apoiando o regime Assad. Coordenam ataques aéreos, treinam forças especiais sírias e eliminam alvos de alto valor. Seu trabalho foi fundamental para manter Assad no poder. Mas a guerra na Ucrânia mostrou os limites dos Spetsnaz. Documentos vazados do Pentágono em 2023 revelaram que 4 das 5 brigadas especiais russas sofreram perdas devastadoras, com algumas unidades perdendo até 75% dos efetivos. Décadas de segredo criaram lendas sobre os Spetsnaz que misturam realidade com propaganda. Histórias sobre facas balísticas que disparam lâminas, soldados que matam ursos com as mãos nuas e guerreiros invencíveis que nunca dormem se espalharam pelo mundo. A verdade é mais complexa. Viktor Suvorov, que conhecia estas forças por dentro, revelou que nem tudo era como parecia. Muitos soldados eram conscritos comuns que recebiam apenas alguns meses de treinamento extra. A taxa de acidentes durante exercícios era deliberadamente escondida. Soldados feridos em treinamento eram frequentemente abandonados à própria sorte. Thor Buchvold, pesquisador norueguês que escreveu a análise mais completa sobre os Spetsnaz, baseada em entrevistas com veteranos, mostrou que estas forças eram eficazes mas não invencíveis. Suas maiores vitórias vieram contra inimigos tecnologicamente inferiores ou em operações de surpresa total. O historiador militar americano Mark Galeotti observa que o verdadeiro poder dos Spetsnaz sempre foi psicológico. A reputação de brutalidade e eficácia era tão importante quanto as capacidades reais. Inimigos derrotados mentalmente antes mesmo do primeiro confronto. Mas veteranos russos insistem que a dureza do treinamento criava soldados genuinamente superiores. Samir Azanov, veterano do 173º Destacamento, resume: nos Spetsnaz, tudo era unificado. Pensamentos, caráter, gestos, olhar. Você deixava de ser civil para sempre. Enquanto o mundo conhece o Spetsnaz terrestre, uma força ainda mais secreta opera nas profundezas dos oceanos, o Spetsnaz naval. Desde os anos 80, mergulhadores de combate russos aterrorizaram marinhas ocidentais com infiltrações impossíveis em águas territoriais inimigas. Os primeiros relatos datam de outubro de 1982, quando mini-submarinos soviéticos começaram a aparecer nas águas territoriais da Suécia e Noruega. Estas máquinas de 20 a 50 pés de comprimento carregavam de 3 a 7 operadores e se moviam tanto por hélices quanto por esteiras como tanques subaquáticos. O incidente mais famoso aconteceu em março de 1984, quando o exército sueco usou metralhadoras e granadas para repelir mergulhadores Spetsnaz perto de uma grande base naval. Os rastros deixados no fundo do mar provaram que os russos estavam mapeando defesas submarinas da OTAN há anos. Veteranos revelam que a Frota do Norte mantinha o 40º Regimento Naval especificamente para operações contra estações de escuta subaquática da OTAN no estreito entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido. Simultaneamente, a Frota do Báltico operava o 561º Regimento em águas escandinavas.
As missões incluíam colocar explosivos em cascos de navios inimigos, cortar cabos submarinos de comunicação, mapear instalações portuárias e até mesmo infiltrar-se em território inimigo através de praias. Estes homens-rã russos podiam permanecer submersos por horas usando equipamentos de rebriater que não produziam bolhas detectáveis. O Spetsnaz sempre foi tanto uma arma psicológica quanto militar. Durante décadas, Moscou cultivou deliberadamente uma aura de invencibilidade ao redor destas forças, transformando-as numa lenda que frequentemente superava a realidade. Filmes como Comando Vermelho e documentários ocidentais dos anos 80 pintavam soldados Spetsnaz como super-humanos capazes de qualquer brutalidade. Histórias sobre treinamento usando prisioneiros do Gulag, soldados que comiam cobras vivas e guerreiros que nunca sentiam dor se espalharam pelo mundo. A própria União Soviética alimentava estes mitos. Demonstrações públicas mostravam soldados quebrando tijolos com as mãos, saltando através de aros de fogo e executando acrobacias impossíveis. Competições militares exibiam Spetsnaz demolindo obstáculos que pareciam intransponíveis para mortais comuns. Mas havia método nesta loucura. Como explicou um ex-comandante, se o inimigo acredita que somos invencíveis antes mesmo do primeiro tiro, já ganhamos metade da batalha. Esta guerra psicológica funcionou tão bem que até hoje, décadas depois, a simples menção dos Spetsnaz causa reações viscerais em veteranos que os enfrentaram. Documentários russos modernos continuam perpetuando a mística. Programas de televisão mostram exercícios onde soldados quebram blocos de concreto, são enterrados vivos por horas e lutam contra múltiplos oponentes simultaneamente. A linha entre realidade e teatro frequentemente desaparece. Especialistas como Andrei Soldatov, autor de A Nova Nobreza, argumentam que esta propaganda teve um preço, criou expectativas impossíveis que nem sempre puderam ser cumpridas em conflitos reais. Hoje, 74 anos após sua criação, o Spetsnaz continua sendo uma das forças especiais mais temidas do mundo. Aproximadamente 17 mil operadores servem em diferentes unidades, GRU, FSB, tropas internas e forças navais. A guerra na Ucrânia mostrou tanto a letalidade quanto a vulnerabilidade destas tropas. Inicialmente enviados para decapitar a liderança ucraniana, incluindo o presidente Zelensky, falharam completamente. Mas continuam operando em missões mais tradicionais, reconhecimento profundo, sabotagem e eliminação de alvos de alto valor. O que torna o Spetsnaz único não são apenas os métodos brutais de treinamento ou equipamentos avançados. É a mentalidade forjada em décadas de conflitos reais, Afeganistão, Chechênia, Geórgia, Síria e agora Ucrânia. Estas experiências criaram uma doutrina militar focada na adaptabilidade, brutalidade controlada e operações em ambientes impossíveis. Especialistas militares concordam que reconstituir unidades Spetsnaz destruídas levará pelo menos uma década. Diferentemente de tropas convencionais, forças especiais não podem ser produzidas em massa. Cada operador representa anos de investimento em treinamento, experiência e equipamentos especializados. Comparado com forças especiais ocidentais como Navy SALS, SS britânico ou Delta Force americano, o Spetsnaz se destaca pela brutalidade dos métodos e disposição para aceitar baixas massivas em nome da missão. Enquanto unidades ocidentais priorizam tecnologia e precisão cirúrgica, os russos mantêm a filosofia soviética de que vidas humanas são recursos expendíveis. Mas enquanto a Rússia existir como potência militar, o Spetsnaz continuará sendo sua lança mais afiada, uma força sombria capaz de aparecer em qualquer lugar do mundo, cumprir missões impossíveis e desaparecer como fantasmas mortais que sempre foram. Inscrevam-se agora, tornem-se membros, ativem as notificações, compartilhem este vídeo com seus amigos e deixem um comentário para que possamos comparar nossos conhecimentos e fontes. Obrigado por acompanharem nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo.